Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 16 minutos. E hoje, dia 23 de setembro, é comemorado o Dia dos Filhos. No agitado mundo contemporâneo, muitos pais trabalham muito e acabam por não aproveitar os momentos livres para acompanhar o cotidiano e desenvolver uma relação profunda com seus próprios filhos e filhas. Exatamente, Mari. Essa data foi criada com o objetivo de ajudar a fortalecer os laços entre os pais e os filhos. Por isso, a gente conversa agora sobre as diferentes experiências de ser filho com a psicóloga Thaís Costa. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, meninas. De cara, vamos começar falando sobre o papel do filho, Thaís. Qual é, ou melhor, qual deveria ser o papel do filho dentro desse contexto familiar? Primeiramente, o papel do filho, ele é tornar os seus genitores pai e mãe, né? Porque a gente ouve muito falar que quando nasce um filho, nasce uma mãe, um pai, mas isso não é verdade. Quando nasce uma criança, essa relação ela vai sendo construída pouco a pouco, com base na convivência ali no dia a dia. Então, depois que esse relacionamento, esse vínculo está formado, o papel desse filho vai ser ali cooperar, né, nas atividades, no desenvolvimento desses pais, a formação contínua. E quando os pais, eles chamam esses filhos para cooperação, para atividades do dia a dia, isso faz as crianças se sentirem muito importantes também, né? Então, chamar a criança, por exemplo, para arrumar a própria cama, para poder ajudar a colocar a mesa na hora das refeições, né? Perguntar para a criança, você prefere arrumar a sua cama ou você prefere alimentar o cachorro? Né? Isso faz a criança se sentir importante. Então, esse é o lugar da criança dentro da casa. Se sentir importante, estimulando a autonomia também, com né? Com certeza. Quanto mais a criança é estimulada a ter essa autonomia, melhor vai ser o desenvolvimento infantil. É uma troca, né? A gente parte muito dessa ideia de que os pais ensinam aos filhos, mas os filhos também ensinam aos pais, né? E aí muita gente diz que ser filho mais novo, do meio ou mais velho, são experiências muito diferentes, né? Eu sou a filha mais velha, tenho amigos que são filhos do meio ou filhos mais novos. E a gente sempre às vezes conversa sobre tipo diferentes experiências. Existem alguns até os estereótipos, assim, né? O filho mais do meio é o esquecido, o mais novo é o que é paparicado e o mais velho que é meio que tipo assim, já... Às vezes aquela pressão toda também, né, de ser a referência. Você já é a referência, você já aprendeu tudo, agora a gente vai ensinar tudo pro mais novo. Sim. O que acontece de fato? Realmente são experiências diferentes, seu filho mais novo, mais velho ou do meio, por que isso acontece? Acontece muito. O filho mais velho, ele vai ser aquele único que vai ter atenção ao afeto dos pais exclusivamente para ele, né? Pelo menos por algum período ele vai ser só ele de filho, então vai ter todo aquele desenvolvimento ali exclusivo para ele. E tem também a dificuldade porque os pais de primeira viagem, eles têm ali muitos medos, muitos receios, né? Não sabem ainda como dar de mamar, como a rotina do sono, dar banho, trocar fralda, né? Então isso tudo vai dificultando também o procedimento ali padrão dentro da casa, e o filho vai absorvendo essas questões também. O filho do meio já tem a vantagem porque os pais já têm experiência com o primeiro filho e aí fica tudo mais fácil, um pouco mais fluido ali, né? Tem um pouco menos de receio. Agora, para o caçula, as mães referem assim, já foi tudo, nem banheiro usei, já enfiava debaixo do chuveiro para dar banho, né? Então, assim, já tudo bem mais solto, bem mais tranquilo. E tudo que a gente vivencia na primeira infância ajuda a construir o que a gente vai ser ao longo da nossa vida, né? Então essas particularidades de primeiro, segundo, terceiro filho, você teve muita atenção, você teve que dividir a atenção ou não, isso vai ajudando também a construir aquilo que você vai ser enquanto sujeito. Em compensação, Thaís, quando a gente fala de filho único, quais são as particularidades dessa experiência? Para o filho único, né, o que muitas pessoas falam assim, não vai ter como conviver o tempo inteiro com outras crianças ali para poder se estimular. Né? Isso pode ser verdadeiro ou não, porque dependendo da família, se tem primos na mesma faixa etária, ele vai poder brincar, às vezes ele vai para a pracinha, às vezes ele tem a creche, a escolinha, quando ele consegue se interagir com outras crianças, e isso pode ser muito positivo, né? A criança agora, quando ela não tem outras crianças para interagir, o que a gente pontua muito é
os pais incentivarem ela a não ser uma criança individualista, né? Que ele saiba dividir quando ele tiver outra criança, porque essa questão da individualidade, é tudo só meu, eu não preciso dividir nada com ninguém, isso pode virar uma crença disfuncional também no futuro. E aí você falou um pouco sobre essa questão do filho único, mas isso também se afeta para quem cresce com irmãos, né? Então, para além da relação dos pais com esses filhos, né? De que forma que crescer com ou sem irmãos afeta o nosso desenvolvimento, né? E o tipo de adulto que a gente se torna. Porque você disse que tem essas diferenças realmente, por exemplo, com relação a experiência dos pais, quando tem vários filhos, mas e os filhos nesse meio aí? Como que esse processo afeta? Existem características comumente observadas em quem tem muitos irmãos, poucos irmãos, quem é filho único? Isso aí costuma variar ou é muito subjetivo? Sim, sempre varia, mas também é muito subjetivo, né? Cada família vai ter a sua particularidade e cada ser individual tem a sua particularidade também, né? Irmãos gêmeos são totalmente individualizados, né? Pode ser completamente diferente do outro, mesmo que tenham, que sejam univitelinos, né? Assim, da mesma placenta. Agora, quando você cresce ali num ambiente com irmãos, você tem o benefício da cooperação, né? A criança, ela aprende por imitação. Então, quando ela tem um irmão mais velho, o segundo, o terceiro filho, eles vão ter um desenvolvimento muito mais acelerado do que o primeiro, né? Porque o primeiro ele vai demorar um pouco mais para aprender a andar, a falar, porque ele vai ter que observar os adultos fazendo isso, né? E muitas vezes os pais, eles não conversam, não contam história, não cantam tanto para o bebê, e aí ele vai demorando um pouco mais para poder aprender as palavras e conseguir falar, né? Porque a gente nasce com o aparato biológico, mas a gente precisa de avaliar aquilo no ambiente para poder desenvolver essa habilidade de forma mais tranquila, mais desejável. Agora, a criança que tem um irmão mais velho, ela vai aprender com o exemplo do irmão mais velho que já está ali naquele processo, né? Então, por exemplo, o desfraude, a criança mais nova, o irmão caçula, ele tende a desfraudar muito mais rápido, porque ele vai acompanhar, por exemplo, comigo aconteceu isso. Eu desfraudei sozinha com 1 ano e meio, quando meu irmão de 3 anos estava sendo desfraudado. Eu observava meus pais fazendo aquilo com ele e falava, também quero. E eu tirava. Então já né? Fruto da observação. Fruto da observação. Então somos seres né, que fazem essa observação constante e a gente vai aprendendo a partir das experiências que a gente vive. E considerando, né, toda a subjetividade dessas situações, um retrato que eu acredito ser muito limitado, Thaís, é quando a gente rotula, né, o filho como sendo o filho bom e o filho mau, que acaba sendo até um grande retrato de ficção, né? Como se tivesse que ter essa dicotomia. E a gente sabe que na vida real não necessariamente é assim, na maioria das vezes não é assim, né? E o que a gente pode dizer sobre isso exatamente para tirar essa limitação e conseguir entender a pessoa como um ser subjetivo, né? Que precisa ser lido nas linhas e nas entrelinhas. Eu não gosto muito realmente de usar esse termo filho bom, filho mau, porque a gente estaria rotulando e são crianças, né? Assim, cada um tem as suas particularidades. Então, o que eu falo que a psicologia coloca muito é o seguinte, a criança, ela reflete aquilo que ela vive. Então, se ela vive em um ambiente hostil, onde os pais são violentos, onde tem muita agressividade, ela vai ser reativa. Então, ela vai achar que aquilo é o normal, aquela é a forma correta de se posicionar, de agir, de ser no mundo, né? Em contrapartida, um irmão dessa criança pode falar assim, não, eu não gosto desse tipo de ambiente, eu quero ser diferente disso. E aí ele vai ser o filho bom, né? Porque ele vai ser quietinho, apático, introspectivo, obediente, né? Enquanto o outro acha que é o normal, ele vai se posicionar de uma forma mais agressiva porque é aquilo que ele tem de reflexo. Agora, quando a gente fala de um lar estruturado, onde tudo é bem organizado, e mesmo assim a criança, ela se coloca de uma forma mais agressiva, mais desregulada, a gente tem que observar o que acontece fora dessa casa, às vezes na escola, na creche, com algum amiguinho, né? Ou às vezes é um traço de personalidade mais desafiador, mais opositor mesmo dessa criança, e aí precisa ser trabalhado na psicoterapia infantil
a questão da desregulação emocional. Até porque muitos casos, como você falou, podem gerar impactos silenciosos, né, Thaís? Às vezes o filho, que é tido como bom, que é mais na dele, mais tranquilo, sabe-se lá os efeitos internos, né, que essa situação está causando. E eu acho que o que é mais grave ainda é um filho acreditar que é o filho bom e ter que carregar essa responsabilidade, e o filho acreditar que é o mal, acreditar nesse papel e ter que exercer isso, né, e acreditar na situação. Exatamente, e aí entram os papéis sociais, né? A criança, ela fica rotulada como o bom e o mau filho, e ela leva isso para a escola, então ele vai ser aquela criança protagonista na sala de aula que desafia os professores, que desafia os outros alunos, que agride, né? Porque todo mundo fala, ele é o mau filho, ele é o desobediente, o bagunceiro, e a criança vai levando aquilo como, né, um estigma da vida. Com certeza, eu acho que na adolescência isso fica até mais claro, né, porque é aquela fase que é comum associar com a rebeldia, né, então quando tem algum adolescente que não é rebelde, fica, nossa, olha como é que é um bom filho, enfim, aí o outro que realmente por ser uma fase da vida de questionamentos, de bater de frente, rola isso, olha só, esse aqui não é bom filho, mas a gente já viu, né, não é preto no branco assim, né, e apesar da fase independente da fase da vida, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, é muito normal nós, enquanto filhos, sentirmos que que nós não somos ouvidos ou compreendidos pelos nossos pais como nós gostaríamos. Quais que são fatores que podem causar essa dificuldade de comunicação e que dicas que você dá pra gente facilitar esse diálogo? Olha, os filhos, eles sempre buscam se espelhar nos pais, né? Tem até a música do Renato Russo, Pais e Filhos, né, que fala... Você fala mal dos seus pais, isso é um absurdo, né? Eles são aquilo que você quer ser quando você crescer. Ou seja, os pais são espelhos para os filhos. Então, tudo aquilo que os pais fazem é aquilo que os filhos vão planejar ser quando eles crescerem mesmo. E aí... cabe aos pais terem comportamentos saudáveis, positivos dentro da casa desde a infância, estabelecer um diálogo mais amigável mesmo, assim, compassivo dentro do ambiente domiciliar, para que esses filhos aprendam a dialogar, porque a casa é o ninho ali, onde vai aprender tudo que você vai precisar para a vida social, né? Eu trabalho muito com a disciplina positiva, né, psicologia positiva, que fala sobre isso. Desde quando o bebê chega em casa da maternidade, você já começa a trabalhar a disciplina positiva com ele, para que ele saiba se regular sozinho, né, e aprenda a entender os seus pensamentos, seus sentimentos de forma saudável para poder levar isso para a vida. Isso pode ser uma faca para os dois lados, né? Os pais têm dificuldade de entender os filhos têm dificuldade de entender os pais, mas é porque realmente existem às vezes diferenças de mentalidade, de geração, né? As coisas que você aprende fora de casa são diferentes das coisas que o seu pai te ensinou em casa, então às vezes rola esses conflitos que podem ser naturais, mas com boa comunicação desde cedo, né? Como você disse, vai ser muito mais fácil entender essas diferenças, respeitar quando necessário e, né, intervir também quando necessário, né, nessas situações. E talvez esse seja o ponto de equívoco, acreditar que a gente precisa ter todas as respostas, né, Thaís? Quando na verdade a gente só precisa ser caminho de comunicação. Exatamente. É o que todo mundo diz e é muito verdade. Ninguém vem com um manual de instrução de como criar os filhos, né? E às vezes a gente tentando acertar, a gente é muito rígido com os nossos filhos. E, gente, tá tudo bem. Isso não tem menor problema você ser rígido, você errar. Né? O que acontece é que você não pode persistir no erro. Né? A gente tem que entender que a gente errou, ver ali os impactos que isso pode causar para o seu filho e procurar ajuda profissional, né? O psicólogo perinatal, parental está aí para isso, para poder te ajudar a fazer desse desafio uma evolução, né? Então fazer a orientação parental que ajuda ali, o psicólogo ele vai procurar dentro da rotina familiar aquilo que é o problema foco para poder traçar objetivos junto com a família de como resolver isso, fazer a preparação do planejamento familiar, o pré-natal psicológico, que é uma prática exclusiva do psicólogo perinatal, de, antes de ter o primeiro filho, entender qual é o papel parental, né? Como é o papel de pai e mãe, para poder, quando esse filho chegar, você já ter ali um aparato mais tranquilo de como desenvolver essa paternidade e maternidade.
Thaís, a gente vai para um rápido intervalinho, na volta a gente continua conversando sobre esse assunto, sobre as diferentes experiências de ser filho, os desafios, né, dessa relação entre pais e filhos. É só o tempo, a gente vai para um rápido intervalinho, é só o tempo de você tomar uma água, mas é tempo de você participar também da nossa conversa, mandando a sua opinião, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é 32 999 39 74 16. O número está aí na tela e nosso Instagram também, para você participar. A gente volta já já. Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 33 minutos e hoje, Dia dos Filhos, uma data criada para estimular a boa relação e o tempo de qualidade entre pais e filhos. E é sobre os desafios e as particularidades dessa relação que a gente conversa hoje aqui no estúdio ao vivo com a psicóloga Thaís Costa. A gente continua nosso bate-papo, né, Thaís? Sim. Muito bom dia novamente. Bom dia. E vamos seguir agora falando sobre a relação de padrasto, madrasta, também rotulada de formas tão pejorativas, né, Thaís? O que você acha sobre isso? Qual que é a melhor forma? Existe um caminho para se estabelecer essa relação que acaba acontecendo de forma indireta, mas que a gente sabe que acaba sendo também tão presente, né? Porque o dia a dia ali é vivido em conjunto. Sim, exatamente, Bárbara. A relação de crianças, né, pequenas, principalmente, com madrasta e padrasto, elas vêm não somente da configuração familiar, mas principalmente da falta de comunicação, de diálogo claro dos pais quando tem esse conflito conjugal, a separação, né, e um novo relacionamento. Os pais tendem a resolver tudo só entre eles. Então a gente volta de novo naquele tema da comunicação. Exatamente, né? Os pais, eles falam só entre eles, vamos separar e tal, mas não falam nada com a criança. Falam, a criança é pequena, não precisa falar, ele vai se dar conta com o tempo, ele vai aprender daqui a um tempo. Gente, não, tá? Isso não é certo. Não, a criança, ela tem condição de entender absolutamente tudo. A partir do 6º mês de gestação, dentro do útero, a criança já entende tudo o que está acontecendo no ambiente. Então, depois do nascimento, principalmente. Né? Então, a gente precisa saber educar os adultos, os pais, a falarem tudo com a criança. E você vai falar da forma como que ela tem capacidade para entender, e ela vai ressignificar aquilo da forma que for mais fácil para ela. Então, falar, filho, papai e mamãe não vão mais morar juntos, a gente vai ter casa separada, você vai morar um tempo comigo, um tempo com ela, quando é guarda compartilhada, ou vai morar com a mamãe e vai visitar o papai, né? De uma forma, assim, que seja fácil para a idade, para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, e explicar por quê. Quando essa criança não é informada sobre aquilo que está acontecendo, ela chega lá e vê uma outra mulher junto com o pai, ela, tá roubando o lugar da minha mãe? Tá roubando o lugar do meu pai? Como uma substituição e não como um novo lugar, né? Exatamente. E a criança, ela vai ficando sem identidade quando ela vai mudando muito de casa, sem essa informação prévia, né? Até quando vai mudar de casa, mesmo quando os pais não estão separados, você tem que comunicar para a criança, olha, a gente vai sair da nossa casa onde você está acostumado e a gente vai para uma outra casa, que é um lugar maior ou menor, você vai ter isso, aquilo. A criança, ela precisa ser informada para ela se regular, né, emocionalmente para isso. Então, essa dificuldade de lidar com madrasta e padrasto está mais relacionada a isso mesmo. Muito importante ter essa comunicação, porque como você disse, as crianças, se não vier dessa comunicação, elas vão absorver de outros lugares e pode ser que seja de uma forma negativa, sim, causando esses atritos, né? Exatamente. E a gente tem visto um movimento crescente, né, das pessoas pela busca pela saúde mental, cada vez mais pessoas fazendo terapia, análise, enfim, né? E dentro desses processos é muito comum as pessoas relatarem, né, que elas se deparam com comportamentos ou com crenças, sejam positivas ou negativas, que vêm da sua relação com os pais, da sua infância, seu período de processo de crescimento, enfim, como eu disse, de formas positivas ou negativas. Então, de que forma essas vivências familiares na infância, na adolescência, nos moldam para nos tornarmos adultos e quais são os impactos disso na nossa vida? Sim, os impactos, eles podem ser catastróficos, né? Eu trabalho com a TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental, e dentro dessa abordagem a gente usa 3 crenças como pilares, que é o desamor, o desvalor e o desamparo.
E essas 3 crianças, elas vêm muito da infância, né? Por exemplo, a criança que ela não recebe muita atenção, muito carinho, muito afeto, ela pode desenvolver uma crença de desamor e desvalor, porque ela pensa assim, eu não tenho ninguém para olhar por mim. Né, ninguém gosta de mim. Então ela vai crescendo dessa forma, e quando ela crescer, ela estiver lá no trabalho dela, por exemplo, ela vai pensar assim, não, esse trabalho que eu fiz não foi suficiente, eu não vou nem apresentar ele para o meu chefe, eu vou preferir fingir que eu não fiz nada porque ele não vai gostar. Né? E, por exemplo, quando ela não tem continência, né, que é aquele limite, aquelas questões, ela vai desenvolver o desvalor, que é assim, ninguém tá nem aí para mim. Né, para que eu vou me esforçar? Quando ela cresce, ela pensa, para que eu vou me esforçar para fazer tal atividade se ninguém vai gostar mesmo? Então isso tudo vai virando uma limitação na vida dessa criança e vai fazer ele virar um adulto disfuncional, que a gente diz, né? Na clínica, a gente recebe direto casos de adultos que chegam com queixas diversas, e quando a gente vai fazer uma investigação mais profunda, a gente vê que a causa está lá na infância, às vezes até mesmo na gestação ou pré-concepção, né? Às vezes a gravidez não foi planejada ou não foi desejada, porque existe a diferença de desejo para planejamento, né? Às vezes o casal, ele deseja muito ter filhos, mas não nesse momento, ele quer ter daqui a 5 anos, mas aí acaba engravidando agora, e aí isso tudo vai fazer a diferença ali em como esses pais vão estimular essa criança e tudo mais, em como eles vão estar dispostos a desenvolver as habilidades dessa criança, e isso tudo vai criando limitações. E vamos falar um pouquinho também, Thaís, sobre aquela questão da expectativa dos pais, né? Que é depositada na criança e em várias ocasiões, né? Às vezes um curso que o pai ou a mãe gostaria de fazer e não teve a oportunidade, né? Ou um caminho ali de trabalho, de formação, e deposita isso nos filhos. Como trabalhar com essa situação da melhor forma, sem fazer de forma injusta, né? Sem colocar esse peso de forma injusta no colo da criança. Isso é uma queixa que chega cada dia mais no consultório, viu, Bárbara? As crianças, os pais, eles tendem a colocar as crianças cada vez mais cedo em escolas. Eu vou colocar meu filho na melhor escola porque aqui eu tenho maior índice de aprovação em medicina. Você nem sabe se a criança vai querer ser médico, sabe? Então, assim, vamos com calma. A gente tem que conter a ansiedade dos pais. Entender que a criança, ela precisa seguir cada fase do desenvolvimento de forma adequada, né? Quando a gente coloca a nossa ansiedade, as nossas expectativas em cima dessa criança, ela pode carregar ali um fardo que pode ser muito pesado para ela. De falar, não, eu tenho que ser aqui, eu não posso brincar com os meus colegas na hora do recreio, eu tenho que ficar estudando, eu tenho que tirar sempre 10, eu não posso tirar 9,5, e a criança entra num estágio de sofrimento, porque eu tenho que passar em medicina, porque meus pais querem que eu seja médico. Então, ela se torna adulto frustrado, porque quando ela chega lá na fase adulta, ela vai pensar assim, nossa, eu deixei de viver tudo aquilo que eu queria fazer artes, mas eu estou fazendo medicina porque os meus pais quiseram, né? E ela sente assim, poxa, eu deixei de viver tudo aquilo que eu queria, deixei de viver a minha infância, a minha adolescência por causa desse estigma. E aí ela chega lá e ela quer largar o diploma lá, entrega o diploma para os pais e fala assim, agora eu vou fazer artes aqui porque é o que eu quero. Né? Então a gente precisa trabalhar isso em terapia para poder desenvolver esses pontos mais de forma individualizada mesmo. Até porque quando chega na fase adulta, né, e você fala assim, beleza, agora eu sou dono de mim. Seja a pessoa que foi nesse caminho que os pais queriam e seguiu as expectativas, seja o filho que foi contra as expectativas. Chega uma hora que você chega e fala, beleza, agora o meu caminho é meu, eu fiz o que meus pais queriam, ou eu fui contra e agora eu tô andando com as próprias pernas, mas as expectativas não ficam para trás, elas continuam acompanhando você, né? Continuam sempre. As expectativas, elas, como eu disse, né, são as marcas que ficam, né? A crença de desamor, desvalor e desamparo, elas ficam dentro dessa expectativa que é gerada pelos pais nos filhos. Então é sempre importante a gente orientar os pais a se psicoeducarem
para não gerar essa expectativa toda. Você pode ter o desejo, mas, sabe, coloca primeiro a criança ali numa creche, numa escolinha, onde ela vai ter os coleguinhas que ela já está acostumada a brincar na pracinha, onde ela vai ter mais liberdade para se desenvolver ali as primeiras habilidades, e depois, quando ela estiver maiorzinha, você coloca ela numa escola mais apropriada para aquilo que você deseja, e talvez ali ela, com 10, 11 anos, ela já vai ter mais ou menos uma noção de se ela quer mesmo isso ou não. Você vai saber deixar ela desenvolver a criatividade dela para ver se ela vai ter mais foco para exatas ou humanas ou não, né? Thaís, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui, que é da Lucimara Oliveira, do YouTube, que eu acho que a pergunta dela meio que já foi respondida ao longo da nossa conversa, mas eu vou acrescentar um ponto aqui, né? Geralmente os filhos são criados com a mesma educação, mas têm personalidades completamente diferentes. E ela quer saber por quê. Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente já deu para entender um pouco sobre isso, mas eu queria acrescentar um ponto que a gente ainda não abordou, que é a questão do filho favorito, né? Que as pessoas negam que tem um filho favorito ou negam que isso exista, mas a verdade, até a literatura científica aponta que realmente o contrário, que existe, que é comum existir um favoritismo mesmo que ele não seja escancarado. Então eu acho que isso entra nesse ponto dessa pergunta da ou do Lucimara, agora eu não sei dizer, mas é uma questão também que pode acontecer aí, os filhos, às vezes, aparentemente são criados da mesma forma, mas também existe essa diferença, né? Com certeza, Mari. Para os filhos é muito nítido, né? Quando um é favorito, outro é preterido, né? Mas os pais, eles têm muita dificuldade de enxergar isso. Mas os pais, eles sempre tendem a dar mais atenção para aquele filho que pede mais, que demanda mais, né? Então, por exemplo, um filho que tem mais dificuldade de relacionamento, ou um filho que adoece mais, né? E igual eu falei, assim, até na questão dos gêmeos, né? O olhar diferente que uma mãe e um pai dá para um em determinado momento já vai criando marcas na personalidade dessa outra criança, né? E quando são filhos de idade diferente, isso também acontece, porque ele fala assim, meu pai prefere meu irmão, ou então prefere o outro. E isso vai criando ali conflitos entre os irmãos, né? Pode dar essa questão de um achar que é preferido e ter um senso de superioridade em relação ao outro, né? E criar mesmo prejuízos ali no desenvolvimento da família, no relacionamento e tudo mais. Ótimo, Thaís. Eu acho que o que ficou muito claro, né, durante todo o nosso bate-papo é que existe esse amparo profissional, né, em caso de necessidade ali de um direcionamento, que a comunicação, ela deve ser construída antes até mesmo, né, da gravidez, antes de se tornar pai e mãe. E eu acho que um ponto também que é fundamental da gente falar é que sobre as expectativas que a gente falou dos pais, para nós não ficarmos reféns disso, né, e ter o olhar do outro como pauta para a nossa vida, seja concordando, ou seja vivendo em embate, né, querendo ir contra, porque acaba que no final das contas a base é a mesma, você está querendo afetar, né, seja concordando ou discordando. Então, assim, para evitar que as relações sejam pautadas em embates e sejam construídas da melhor forma possível com comunicação, eu acho que essa é a direção, né, Thaís? Exatamente, isso aí, gente. E eu sempre coloco várias dicas, assim, né, no Instagram eu coloco vários posts orientativos sobre desenvolvimento infantil, sobre essas questões, para poder orientar mesmo os pais que têm essa dificuldade. É normal ter essa dificuldade e a gente vai aprendendo ao longo da convivência mesmo. Isso aí, muito obrigada, Thaís, por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. E feliz Dia dos Filhos para todo mundo. Feliz Dia dos Filhos. É uma data tão especial que tem 2 dias, né? 5 de abril e 23 de setembro. Olha só. Muito obrigada. Obrigada.